Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma live aqui no Instagram da nossa igreja maravilhosa. Hoje vamos falar com o Rodrigo Jardim. A gente vai falar aí um pouco sobre trabalho, sobre emprego. Deixa eu já convidar aqui o nosso amigo. Rodrigo Jardim, ele já tem mais de 20 anos de experiência aí como executivo de venda numa empresa multinacional. E ele que vai nos dar umas dicas hoje. Vamos ver. Estamos aguardando, tá rodando. Fala, Felipe, boa Fala, noite. Rodrigo. Boa noite. Tudo Boa noite. bom? Tudo bem, na paz, graças a Boa Deus. noite, Ademilde Rangel. Boa noite ao pessoal que já está se conectando. Tudo bem, Felipe? Como é que foi seu dia? Tudo bom, pessoal? Foi tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. E agradeço também a presença aí de todos que estão nos assistindo, prestigiando aí a nossa live e acredito em nome de Jesus que será muito proveitosa para todos. Legal, vamos conversar sobre um assunto aí bem interessante, né? Quero dar boa noite ao pessoal que está chegando. Pessoal, quem está chegando, ó, pode clicar aí no aviãozinho e convidando as outras pessoas aí que vocês têm no Instagram. Hoje vai ser um bate-papo super descontraído e vou fazer uma primeira pergunta aqui. Quem, por um acaso, estava nas outras duas lives que nós fizemos? Nós fizemos uma live na quinta e o Felipe fez uma live no sábado. Se você Isso. entrou em uma das duas lives, dá um oi assim, diz sim, escreve assim, ó, sim, que se você escrever sim, eu já sei que A você gente entrou em uma das duas lives. é isso aí, a gente já sabe aí que a galera tá participando, né? Legal, legal. Rodrigo, me diz uma coisa, Vamos lá. na sua opinião, me diz qual que é a diferença entre emprego e trabalho? O que você tem Felipe, aí para dizer para gente? essa pergunta ela é muito boa e ela vai ajudar a gente aqui a contar uma história muito importante aqui na noite de hoje. Em primeiro lugar, a gente já falou em outras lives, né? A crise chegou e a gente não quer dramatizar nesse momento a questão da crise. Sim, Nesse verdade. momento, muito a gente está falando, muito está sendo falado na questão da saúde. Olha, alguém respondeu aqui, o Andréia, Cristina, sim, assistiu as Sim, duas assisti lives, as olha aí, ó, duas, presente aí com bacana, a gente, né? bacana. Muito tem sido falado sobre a questão da saúde, né? Porque a gente está vendo ainda o crescimento de número de casos, infelizmente a gente está vendo a questão de mortos, essas coisas, toda coisa que a gente não gostaria, mas é um fato, está acontecendo e tudo mais. O próximo passo, que é natural, também não é profecia aqui do Apocalipse, é a gente começar a ver quando essa questão da saúde ela começar a se normalizar, os casos pararem de crescer e, se Deus quiser, diminuir, ou aquela curva, seja de novos casos ou de número de mortes por dia começar a diminuir, aí, meu amigo, você que trabalha com isso, você sabe, vai começar o quê? O noticiário de economia. E vai ser Isso aí. chuva de notícia, de desemprego, e disso e daquilo. E isso é normal, isso é natural, porque é o que vende a notícia, né? É o que É vende, verdade. infelizmente, é a notícia trágica, é esse drama que a coisa acontece. Mas vamos lá. Nesse momento, todo mundo está preocupado com a questão do trabalho, do emprego, da sua remuneração, que de alguma forma, infelizmente, pode ser impactado ou não, seja com redução da sua renda ou seja com a perda da renda. Entendeu? E é sobre isso Sim, que a gente vai falar, e eu vou responder para você essa pergunta, não só da diferença de trabalho para emprego, mas principalmente o tema que a gente chamou aqui para a live de hoje, que era de por que, que a gente não pode odiar o nosso trabalho, por que, que trabalho é algo tão importante. A gente vai é falar disso de verdade. uma forma, vamos dizer, tecnicamente, tá? A gente vai abordar alguns aqui quesitos que eu não queria usar a palavra natural. Vamos falar das questões técnicas, depois vamos pensar o que, que eu e você e quem está nos assistindo, como cristão, como é que fica a nossa fé e tudo mais no meio de toda essa história. Em primeiro lugar, Felipe, eu quero dizer que eu não concordo com essa expressão de mercado de trabalho e vou te explicar por quê. Porque
trabalho, a definição de trabalho, isso não é invenção minha. A definição de trabalho, Aham. você pode procurar e encontrar. Trabalho é toda vez que a gente faz um conjunto de atividades buscando atingir um determinado fim. Sim. Tão simples quanto isso, tá? Não necessariamente, quando eu estou definindo o trabalho, não necessariamente tem dinheiro envolvido. Por exemplo, nesse momento aqui, para a gente sentar aqui e conversar, a gente trabalhou, a gente parou, a gente preparou, a gente pensou num Sim. conjunto de informações para falar aqui com as pessoas. Trabalhei 2 horas, trabalhei 3 horas. Trabalhei 3 horas e eu tenho um fim a ser atingido. Chegar aqui durante 1 hora, conversar e levar informação para as pessoas. Sim. Isso é muito simples. Nesse momento, não tem dinheiro envolvido. Nesse momento, o trabalho está sendo um conjunto de atividades onde a gente vai atingir um determinado objetivo. Tem vários outros exemplos de trabalho, né? Eu, na minha faculdade, por exemplo, levei 7 anos para me formar. Então, eu trabalhei muito duro durante 7 anos para Isso. conseguir chegar lá no final. Você também, você estudou. Você, Com quem está aqui nos certeza. assistindo também, provavelmente, se estudou, se formou numa profissão ou numa faculdade, etc., essa pessoa gastou X anos de estudo, de muito trabalho, porque se formar dá trabalho, e nesse Sim. primeiro momento não tem uma questão, uma remuneração, não tem dinheiro envolvido. Ele tem um propósito, um fim, atingir uma determinada finalidade. Outro exemplo é a questão da... Você para pensar numa dona de casa. A dona de casa, ela não trabalha fora, ela não trabalha de forma remunerada, mas ela tem, se o que uma dona de casa tem é um conjunto de atividades De que ela atividade, isso aí. coloca em ação para atingir um determinado fim. E nós que estamos aqui no dia a dia, nessa vibe agora de isolamento, cara, a gente está vendo. É cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da alimentação, cuidar da organização da casa. Brother, isso dá um trabalho absurdo. Nesse É momento, a verdade. gente não está falando de dinheiro. E é importante a gente entender essa questão de trabalho e dinheiro, porque, cara, querendo ou não, dinheiro é importante para nós. Não é o mais importante na nossa vida, não é o fundamental, mas dinheiro é importante. A gente precisa de dinheiro para o dia a dia, para as coisas que a gente precisa realizar, concorda? E Sim. aí, trabalho e emprego, que é o que a gente vai diferenciar aqui, é como eu e você, ou qualquer outro ser humano normal, ou qualquer um aqui que está nos assistindo, é a forma que nós temos para fazer com que o dinheiro chegue até nós. Né? Isso Você mesmo. trabalha Isso aí. por conta própria, você trabalha como empreendedor, ou você trabalha como um funcionário numa empresa, você tem lá a sua relação de que forma for, e no final você tem dinheiro envolvido nessa história. Dinheiro faz parte, vai fazer parte em algum momento. E aí, o que eu quero chamar a atenção com isso? Emprego tem uma outra definição para mim. Emprego tá ligado a uma ocupação remunerada. Aí sim, quando a gente fala do emprego, eu tenho a função do empregador, que é uma palavra mais técnica, ou popularmente a gente chama do patrão, e a Patrão. gente tem o Isso. empregado, né? Ou o funcionário, aquela Funcionário, pessoa que... colaborador. Exato. O patrão ou o empregador é aquele que tem uma necessidade, ó, presta atenção nessa palavra. Ele tem um problema a ser resolvido, né? E Sim. ele precisa de uma solução. Quem entrega a solução? O empregado. Esta relação entre quem é o empregador e tem um problema a ser resolvido e este funcionário, o empregado, que tem o que a gente definiu lá atrás, que é um conjunto de atividades a exercer um fim, essa conexão é o emprego. E aí existem regras hoje que o governo, enfim, determina, toda hora muda e tal, etc., Sim. mas para que você cumpra ali uma determinada atividade remunerada. Este empregador pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Eu, por exemplo, como pessoa física, eu tenho uma funcionária. Essa funcionária, a gente tem um contrato, a gente tem uma relação de trabalho e ela tem lá de segunda, quarta e sexta, os dias, os horários e as tarefas que ela precisa cumprir para mim. E no final de um mês, que é como a gente estabelece esse relacionamento, ela recebe uma remuneração. Tá? Então, isso que eu estou Sim. falando não é nenhuma novidade, isso é só uma contextualização para a gente entender a diferença entre trabalho e emprego. E trabalho, Felipe, aí começam algumas sacadas importantes. Por que é importante a gente falar de trabalho? Primeiro, eu falei que trabalho é a forma como nós temos de fazer o dinheiro chegar até nós.
Em segundo Sim, lugar, eu prefiro uma outra forma de dizer, porque o trabalho, e como eu disse, seja ele é, monetizado ou não, seja ele ligado a dinheiro ou não, o trabalho é a forma que nós temos de fazer com que a gente esteja moldando o nosso ser, entendeu? Moldando a nossa pessoa, que a gente esteja se desenvolvendo. É a oportunidade que nós temos de desenvolver o nosso caráter. Então, quando eu estou trabalhando, não necessariamente no emprego também. Quando eu estou trabalhando, seja de forma voluntária, onde não tem dinheiro envolvido, ou que eu estou trabalhando de uma outra forma, ou estou trabalhando em algo que vai me dar remuneração, cara, uma grande oportunidade que eu tenho de estar me moldando, me aperfeiçoando e me desenvolvendo. É verdade ou não é é? verdade, é Você no verdade. seu trabalho, Concordo você tem plenamente. que todo dia se aperfeiçoar e conforme Sim, você está se aperfeiçoando para entregar o melhor para o seu cliente, para a pessoa que está do outro lado, você está se desenvolvendo e o trabalho, essa relação saudável, ele te propõe isso, certo? Agora, verdade. é, o que acontece? Por que eu falei que eu não concordo com no início, aquela história, com a frase do mercado de trabalho e essas coisas todas? Sim, Porque a frase está certa, o mercado é de trabalho. Mas, infelizmente, o que nós procuramos é emprego. Entendeu? Ou a maneira como a gente é criado ou como nós somos envolvidos nesse assunto, nós somos criados a estudar, se formar, adquirir uma profissão e executar essa trabalhar profissão nela, em né? algum tipo Isso. de emprego, que é essa Emprego. relação que não tem nada de errado nela, tá? Mas não é a única forma. Nós não somos moldados ou desenvolvidos a entrar para a escola, desenvolver as nossas habilidades, entender o nosso potencial, transformar isso em valor, criar um conjunto de atividades que possa resolver o problema de alguém. Neste momento que eu, Jardim, você, Felipe, e as pessoas que estão nos assistindo mudam esse conceito, que ela desenvolve essas habilidades e talentos. E essa habilidade e talento tem tanto valor que resolve o problema de outras pessoas, a forma de você monetizar isso pode ser através de um emprego, de uma relação de emprego com uma empresa, ou Sim, através de um trabalho que você vai exercer para alguém de forma remunerada, com algum tipo de prestação de serviço. Essa definição, pessoal, parece cansativo, mas isso é muito importante para a gente abrir a nossa cabeça. O objetivo da live de sim, com hoje é certeza. a gente abrir a nossa cabeça em relação a essas coisas, porque senão a gente fica limitado. Aí a crise chega, a gente bate o desespero, e o que eu falei na outra live, bate o desespero e ninguém sabe agir. Ninguém sabe o que fazer. Isso. Agora, você sabe que a minha formação é engenheiro, né? Acho que você me apresentou aqui Sei, no sei, sei. início. Falei, falei. Essa definição de mercado, de trabalho versus emprego, alguém colocou aqui, excelente. Pessoal, quem está entrando agora, olha, a gente está bem aqui, alguém disse que está travando muito. Para a gente está tudo bem. Marca aí no aviãozinho, convida outras pessoas e dá um ok aqui dizendo que vocês estão ouvindo a gente bem, que a gente pode seguir em frente. Eu, como engenheiro, eu gosto de uma outra definição de trabalho. E aí o pessoal, calma, ninguém se apavora, ninguém sai da live agora. Eu prefiro a definição da física e a definição da matemática. Meu Deus, agora vai cair a audiência, vai sair todo mundo da live. Vamos para as exatas agora. Vamos para as exatas. Qual que é a definição de trabalho, a melhor definição de trabalho quando a gente olha para a física? Aí a galera vai lembrar lá do seu ginásio, do seu segundo grau. Na física diz, a matemática diz que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, o que isso significa? Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Todo mundo na vida já passou pela oportunidade, provavelmente, ou pela sensação de ter que empurrar um carro. O carro enguiçou, Tá, acabou a sim. gasolina, o carro enguiçou, você teve que empurrar. O que acontece? Vou eu lá, meu carrinho aqui, ó, galera, meu tuk-tuk aqui, ó. Vou eu lá fazer muita força para empurrar o carro. Digamos que seja um carro leve, tá bom? E que eu tenha Rodrigão, malho todo dia, tenho força. Aí vou lá, cara, fiz muita força, muita força, muita força. Opa, empurrei o carro 1 metro. No final dessa história, o que aconteceu? Definição da física muito simples. Apliquei uma força, houve um deslocamento. Força X vezes deslocamento Y, não se preocupa com as unidades de medida, joule, e não se preocupa com isso não. O importante é entender. No momento que houve o deslocamento, o trabalho foi realizado. Então, presta o conceito. A gente está falando de trabalho, a gente não está falando de emprego. Tá? Emprego é uma coisa
maravilhosa, mas que está dentro desse contexto. Agora, Felipe, Sim. para pensar no seguinte. Se por um acaso eu começar a empurrar esse carro, e esse carro for muito pesado, cara, é muito pesado, cara, além das minhas forças. Aí eu, Rodrigo, venho aqui, cara, eu faço toda a força que eu tenho na minha vida e passo aqui durante 3 horas empurrando esse carro. O carro não saiu do lugar. Eu te pergunto, Felipe, agora eu sou entrevistador. Houve trabalho? Não houve trabalho. O que houve foi muito Não. esforço. Entendeu? O trabalho não aconteceu, o carro ficou parado. Aí a gente vai ter que entender o que, que aconteceu, o carro está muito pesado, ou eu não estou tão forte assim, ou eu estou fraco. Então, quando a gente entende essa definição física ou matemática do trabalho, que o trabalho ele é medido quando o deslocamento existe. Acontece isso. Se você fizer, você que é o matemático aqui, o financeiro da história, se você fizer x vezes zero, a gente aprendeu isso lá no ginásio, qualquer valor, 1.000 ou 1.000.000, vezes zero dá quanto? Zero, Dá sempre. zero. Ou seja, se eu tenho uma força aqui muito grande, mas o deslocamento foi zero, e a gente entende que essa fórmula física está certa, o trabalho não aconteceu, Felipe. E por que, que a gente está conversando isso e trazendo essa informação aqui para a galera? Porque a gente tem que tomar cuidado que se esforçar é muito importante, mas o resultado, o deslocamento, o quanto o carrinho andou, é que é o resultado do trabalho. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente escuta, eu converso com pessoas e a pessoa fala assim para mim, nossa, eu trabalho de 9 às 18. Eu já falo assim, opa, opa, para. Você não trabalhou de 9 a 18. Você está ocupado de 9 às 18. No final do dia, quantos metros o seu carrinho andou? Se você ficou de 9 às 18 empurrando o carrinho e no final do dia o carrinho não saiu do lugar, Não saiu do você lugar? não trabalhou, cara. Você não trabalhou, você se esforçou. E o esforço, Isso. ele é extraordinário. Mas excesso de esforço, sem resultado e sem deslocamento, não houve trabalho. Então a gente tem que tomar o cuidado, porque, infelizmente, muitas das vezes a gente supervaloriza o trabalho. Né? Lembra daquela propaganda do Gelol? Quem é mais antigo aqui vai lembrar, né? Galera aqui, ó, não consigo ver a idade de quem está aqui vendo a gente. Mas aquela propaganda do Gelol, lembra antigamente como é que era? Vai entregar a minha idade, eu não sei a tua. Mas a propaganda do Gelol falava que o importante é participar. Cara, é verdade, o importante é competir, né? Era o slogan, né? O É, importante é competir. Cara, ele é importante porque se você não competir, ou se no exemplo que a gente der aqui, se você não se esforçar, você realmente não vai produzir trabalho. Mas o excesso de esforço, só competir, e se você não produzir o resultado, ou se você não ganhar, você não chegou a lugar nenhum. É óbvio que, enfim, nessa analogia, o perder faz sentido, faz parte do aprendizado, essas coisas todas. sim, Por que eu sim, estou sim. falando isso tudo? Eu acho que eu já falei lá atrás. Cara, trabalho é um conjunto de coisas, de atividades que a gente faz buscando atingir um fim. O trabalho ele pode ser remunerado ou não. Trabalho e emprego são coisas diferentes. Emprego é uma forma, é uma ocupação remunerada. E trabalho é quando eu produzo o resultado. Então, o que a gente tem que entender, primeiro aqui, para quem quer anotar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de brincar. Para quem quer anotar, pega a caneta aí, Felipe. Você vai anotar, depois você vai fazer a chamada oral e depois vai ver se tem perguntas aí, viu, pessoal? Se tiver Isso aí. perguntas sobre trabalho, sobre o tema do que a gente está falando hoje, por favor, deixem aqui que a gente vai conversar. E eu acho que eu já falei no início para quem está chegando agora. Nesse momento de crise, o que está em crise é o mercado de emprego. Emprego. Isso aí. Não é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, pelo contrário. Porque se a gente entende, quem acompanhou com a gente aqui desde o início, o Marcelinho, meu amigo, chegou. Se a gente entende o que a gente falou aqui desde o início, que, cara, trabalho é a minha capacidade de atingir um objetivo. Ou melhor ainda, que trabalho é a capacidade que eu tenho de resolver um problema. Felipe e caro amigo Marcelinho e Marcelo Augusto, que acabou de entrar. O que mais vai existir? Pastor Jason, está ligado, muito legal. Ah, O isso que aí. mais vai existir nessa crise, nesse pós-crise, é problema para ser resolvido. A É forma verdade. dele ser resolvido pode passar pelo emprego, não necessariamente. Mas que vai demandar trabalho, vai. E aí, Felipe, você, por exemplo, no seu dia a dia, na sua profissão, você é analista, consultor de investimento. Cara,
quantas pessoas nos últimos anos começaram a entender a necessidade e a importância de investir de qualidade. Essa pessoa que começou a ter essa consciência, ela precisa de quê? Ela precisa de solução, ela tem um problema já identificado. Ela precisa de uma solução, ela precisa de um suporte que você, que é o especialista profissional da área, você tem toda a capacidade de prestar, porque, como eu falei lá atrás, você se formou, você estudou, você se preparou, todo o trabalho que você fez te habilitou para ser esse profissional hoje. A forma como você vai entregar essa solução hoje pode ser como funcionário de uma grande empresa, que você foi e ainda é, pode ser como um consultor, pode ser como um dono do seu escritório, e você vai prestar esse serviço para alguém. Então, neste futuro próximo, provavelmente, vocês que estão aqui escutando a gente, e a primeira mensagem que eu quero dizer para vocês, a gente precisa entender essa questão do trabalho e essa questão do emprego. A crise vai ser no mercado de trabalho. Por quê? Eu costumo dizer, perdão, a crise vai ser no mercado de emprego. Mercado de emprego. De emprego. Me corrija aí, Felipe. Pô, eu escapulei. Por quê? O emprego, se a gente pensar nessa história que a gente contou aqui de forma rápida, emprego é uma solução temporária para um problema permanente. Por que o emprego é uma solução temporária? Eu estou aqui batendo na boca, porque afinal de contas eu trabalho numa empresa, tenho um orgulho de trabalhar na empresa que eu trabalho e tudo mais. Sim. Mas, no momento... Olha, pensa no que está acontecendo hoje. No momento que a empresa, pensa lá, o restaurante, ele tem um problema a ser resolvido, ele tem um propósito, ele precisa servir pessoas, ele precisa de 5 cozinheiros e 20 garçons. No momento que ele fechou a porta, ou no momento que ele vai reabrir com metade da capacidade, ele precisa de 10 cozinheiros, de 5 cozinheiros ou de 10 garçons, ele precisa da metade. Então, o emprego variou de acordo com a necessidade dessa pessoa. Este profissional, ele tem que ter habilidades e capacidade de exercer um conjunto de atividades que permitam a ele exercer uma função, seja ela amanhã remunerada, alguma outra não. Então, essa consciência é muito importante, entendeu? E aí, pessoal que está chegando, se quiser aí compartilhando para quem está, para algum amigo, etc., nós estamos aqui falando de trabalho, mercado de trabalho e emprego nessa história toda. Então, respondendo a sua primeira pergunta, Felipe, nesse momento, a diferença de trabalho e emprego foi essa que a gente falou. E, mais importante ainda, o que vai estar em crise nesse momento é emprego. Isso não tenha dúvida. Trabalho não vai deixar de existir. E aí eu quero entrar num assunto mais delicado, que a live de hoje está pesada, né? A live de hoje aqui está... Mas a gente quer... vai prestando atenção nos comentários aí, Felipe. Vê se tem alguma pergunta depois no final. Sim. Porque eu também gostaria de saber, assim, o que você acha que... Como que esse mercado de trabalho vai... O que o pessoal pode fazer nesse momento de crise, entendeu? A gente sabe que o emprego realmente vai ser afetado. Por exemplo, até puxando assim um pouco pelo meu lado. O meu trabalho é conscientizar as pessoas a necessidade que elas vão ter de fazer economias. É verdade. De um dia, ela vai precisar. Então, esse é o meu trabalho. Todo dia eu me esforço para os meus clientes, para conscientizá-los que existe uma necessidade de que eles guardem e façam reservas. E investam bem. Né? Isso. Aí o meu emprego é fazer com que eles invistam... Exato. E nunca antes a sua mensagem, o que você teve tão em moda ou em evidência, porque agora é a hora que o que você fala no seu dia a dia como seu trabalho é a necessidade que as pessoas estão tendo, não é? Sim. Porque agora a gente fala, realmente, Felipe, nesse momento eu vou precisar da reserva que eu construí durante algum tempo. Então, eu trabalho para conscientizar e o meu emprego é fazer isso de forma diligente, respeitando ali o perfil de cada um e tentar trazer o melhor de remuneração para esse recurso que a pessoa colocou na minha mão. Certo. Mas como que você acha que vai ficar esse mercado de trabalho nesse momento aí da crise? O mercado, como eu disse, o mercado de emprego vai sofrer por questões óbvias, as empresas vão ter que se reajustar, as demandas vão variar, mas novas tecnologias vão surgir, né? Porque as empresas acabam optando. O trabalho ele vai surgir de uma determinada forma que, como eu falei, problemas novos vão existir e as pessoas vão precisar entender a sua capacidade de se adaptar e de prover soluções de forma diferente.
A gente vê Sim. grandes empresas de tecnologia, como você falou, a gente vê startups, que é o nome técnico aí para empresas novas de tecnologia, que usam tecnologia para resolver problemas. Elas Isso. criam produtos e se adaptam muito rápido. Pensa no seguinte, os problemas vão existir. Então, o trabalho vai ser para as pessoas que têm a capacidade de adaptação, de rápido aprendizado e de resolver problemas que existem. Quando o problema ele existe e existe para muita gente, tem muito trabalho para você fazer. Ó, você, Felipe, não vai faltar trabalho para você. Emprego, não queria falar isso não. Emprego eu não sei. Para mim, para você, eu não sei o que vai ser no nosso emprego. A gente espera que ele continue, mas trabalho não vai faltar. O que não vai faltar são pessoas que precisam aprender e desenvolver a sua educação financeira e investir de forma correta. Meu amigo Felipe, só falta você botar o seu telefone e e-mail para dar consultoria para a galera aqui no final. Mas a pergunta essa é a forma de eu responder para você. A gente precisa mudar a nossa cabeça. Eu não estou aqui dizendo o seguinte, galera, vai ser fácil pra caramba. Não é fácil. Adaptação é uma das coisas mais difíceis que tem. Mudança é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, nesse momento, a gente precisa entender que a gente precisa se adaptar. Falamos na outra live, né? A pessoa que é um profissional de uma determinada área, eventualmente ele vai ter que desenvolver uma outra habilidade e executar uma determinada tarefa por um período de tempo. Que é um outro ponto que eu queria entrar nessa questão do emprego. Pensa no seguinte, você, Felipe, e o pessoal que está chegando aí, ó, Descomplicando Refeições. Sou professor, estou trabalhando 3 vezes mais agora, gravando 1000 vídeos. Excelente e fazendo lives, exatamente. Estou trabalhando 3 vezes mais agora. Talvez você esteja recebendo a mesma remuneração. Mesma coisa. Não vai mudar o nome nada da pessoa ali, mas, cara, ó, nesse momento que você está trabalhando e gravando um vídeo, provavelmente você está desenvolvendo uma habilidade que você não tinha anteriormente. E esse é o trabalho que nós falamos no início, que vai te moldar, te desenvolver, etc. Vamos voltar um pouquinho, obrigado pelo comentário aí quem deixou. Vamos voltar um pouquinho na questão do emprego, Felipe. E aí, pensa comigo o seguinte, me ajuda a catucar aí o pessoal. Quantas vezes a gente não escuta e a gente não vê situações de que o emprego está ligado, aí pastor Javon falando que a adaptação é a senha. Adaptação é a senha para esse tempo. É isso aí. E falar nisso, só te cortando rapidinho, Rodrigo. Claro. Eu vi uma pessoa tinha me mandado falando justamente dessa questão da gente, nesse momento, a inovação que realmente pode ser o marco ali entre você conseguir um recurso ou não. Uma pessoa que ela era ambulante, ela vendia Sim. e fazia algumas coisas, tipo de comida, alguma coisa do tipo. Ela entrou numa live que o governador, o prefeito da cidade estava fazendo, e ela escreveu na live do prefeito: olá, eu vendo os produtos tal, e o meu número de telefone é esse. E várias pessoas começaram a fazer pedidos. E assim, ele falou, e eu entrego, e faço a entrega com ou sem a presença da pessoa e tal. Então assim, a pessoa se inovou, ela entrou numa live, colocou os dados dela, e enfim, e trouxe a remuneração. Inovação e adaptação vai ser importante. Na questão do emprego, eu ia tocar num ponto importante aqui. Quantas vezes a gente viu, infelizmente, não é o Jardim que está falando, a gente vê pesquisas que falam que 75%, sei lá, dos funcionários ou dos empregados, eles não estão satisfeitos com o seu emprego. E o que acontece nesse momento? É que muitas das vezes a pessoa exerce a definição de emprego que eu falei lá atrás, exerce esta função simplesmente por uma troca de dinheiro, por um recebimento. Ela não faz aquilo com prazer ou com um propósito de vida. Isso está muito em moda agora, né? A galera está falando sobre o propósito de vida. E o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal, é algo tão simples quanto o seguinte: eventualmente vai ser necessário, você vai concluir, você vai trabalhar, você vai ter o seu emprego e você vai fazer aquilo por dinheiro e por remuneração. Não quer dizer que você vai parar naquilo ali, que a sua vida acabou naquilo ali, entendeu? Você vai avançar e, como nós falamos lá atrás, o trabalho, você trabalhando, como a irmã escreveu aqui, fazendo vídeo, se desenvolvendo, você vai passar por isso. E aí a coisa vai evoluindo. E é complicado porque essa nossa relação de dinheiro, e a gente que fala sobre isso no dia a dia, seja na parte de investimento ou na parte de educação financeira, que vem antes da pessoa falar de investimento, a gente fala que é assim que começa a nossa relação com o dinheiro. Infelizmente,
A nossa relação de dinheiro começa com o trabalho durante um mês cansativo, estressante, tedioso, que na maioria das vezes, não é o Jardim que está falando, a pesquisa mostra que 75% ou mais das pessoas têm essa relação com o seu emprego. Depois desses 30 dias, cansativo, tedioso e tudo mais, o que você recebe no final do mês? Dinheiro, salário. Então, a nossa relação com o dinheiro, em vez de ela vir de algo extraordinário, muito positivo, ela vem de algo que, às vezes, infelizmente, gera isso. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, e quem está com a gente lá desde o início, é legal que, se não pegou, volta lá depois para escutar. Se a gente não entender essa questão de trabalho e essa diferença de trabalho e emprego, isso vai surtar na cabeça da pessoa, porque neste momento você está num emprego, numa solução temporária. Mas o trabalho, o conjunto de atividades que você exerce, que no final das contas você faz o carrinho se mover, é isso que te desenvolve. Então, aquele conceito de, cara, pô, isso eu escuto muito, cara, é uma pena quando eu escuto às vezes a pessoa falar isso, que às vezes a pena também não dá para corrigir. Ou alguém deu aqui um sinal de... Tenso você fazer algo que você nunca fez do nada, como eu estou fazendo. Né? Alguém colocou ali, é difícil, é verdade. E aí, sim, às vezes, acontece aquela coisa assim, cara, vê se você já escutou essa frase, você que está aqui me escutando, eu espero que não tenha sido um de vocês que tenha falado. Vê se você já escutou aquela frase daquela pessoa assim, nossa, fulano, olha, presta atenção, essa frase olha só, hein? Fulano tem um emprego ótimo, porque ele ganha muito e trabalha pouco. Aí a gente ainda concorda, né, Felipe? A gente fala assim, emprego dos sonhos. Olha, o cara só vai lá bater ponto. Meu Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso está errado. Assim como nós, como cristãos, aprendemos os princípios bíblicos, os princípios espirituais que regem a nossa vida, nós não podemos ignorar os princípios naturais. E por isso eu contei essa história para vocês. Falando de trabalho, falando de emprego, porque o princípio natural do trabalho é que ele nos molda, ele nos desenvolve, por mais romântico que isso pareça, a gente precisa entender, a gente precisa colocar isso na cabeça. Então, quando eu digo que eu estou me esforçando muito, mas o carrinho não está andando, eu não estou entendendo o conceito de trabalho. Quando eu digo que aquele emprego é maravilhoso, porque ganha muito e trabalha pouco, isso é temporário, essa solução não vai te levar longe. O que vai te levar longe é o trabalho constante, o seu desenvolvimento na sua habilidade, na sua profissão, em novas habilidades que vai fazer você mover para frente. Entendeu, Felipe? Isso mesmo, isso mesmo. Então eu quero aqui, antes da gente passar para a segunda parte aqui do que eu estava querendo conversar com a galera, eu quero deixar uma mensagem muito clara. A crise ela vai trazer milhões de desempregados, mas ela vai abrir a oportunidade para muito trabalho. Nossa missão nesse momento é se adaptar, é se capacitar para entender esses problemas e conseguir prover soluções. Isso não é fácil, entendeu? Isso não é fácil. Eu falei na outra live também, algumas pessoas nos acompanharam, e eu acho que eu vou falar isso em todas as lives que me convidarem. Crise, esse momento, não é tempo de sentar no sofá. Senta no sofá para descansar. É tempo de trabalhar. E quem está aqui com a gente, eu expliquei. Trabalho não necessariamente vai ser remunerado, ou pode ser remunerado ou não remunerado. O que significa isso na prática, então? Vamos lá, segunda coisa para anotar. É hora de trabalhar. Mas, Rodrigo, eu não posso nem sair de casa. Cara, trabalhe da seguinte forma. Leia aquele livro que você começou e nunca terminou de ler. Você só leu a primeira página, você só abriu o livro e deixou ele lá guardado. Leia esse livro. Que esse livro seja da sua profissão, que vai ajudar você a ser um profissional melhor. Que esse livro seja de uma área paralela ao que você cuida no dia a dia para te desenvolver uma outra habilidade. Faça. Quer ver um outro trabalho importante que você pode fazer? E, de novo, por que eu estou usando a palavra trabalho? Porque trabalho, como a gente definiu lá atrás, é um conjunto de atividades que você coloca em ação para atingir um fim. Quando você lê um livro, você leu o livro e você assimilou aquele conhecimento. Dá trabalho, ler um livro dá trabalho, não é fácil não. Sim. Não é fácil não. Faça um curso online. Entendeu? Tem vários cursos online aí e de graça agora. Exato, nesse período.
tem muito curso online gratuito. Cara, aquele tempo que você não tinha, faça, porque olha que legal, cara. No final desse tempo, você vai ter tempo de ter lido um livro e de ter feito um curso online. Neste Isso. momento, dinheiro não vai estar 100% envolvido, mas você vai estar fazendo o quê? Desenvolvendo a sua habilidade, a sua capacitação para enfrentar este mercado de trabalho e possivelmente emprego. Ó, alguém colocou aqui, ó, o Udemy é uma plataforma sensacional, muito bacana, tem curso de marketing, vendas, tem, olha, propaganda de graça aqui da Udemy. Tem muito curso legal. Aqui alguém escreveu, se reinventar. Quer ver outra coisa que você pode fazer? Trabalhe de graça para alguém. Mas, Rodrigo, eu vou perder meu tempo. Não vai, porque o trabalho, como a gente falou desde o início, ele molda. Ele vai te desenvolver. E ele vai te desenvolver. Nesse momento que eu estou lendo um livro, fazendo um curso, trabalhando de graça para alguém, eu estou desenvolvendo uma série de habilidades que, eventualmente, eu não tinha ou eu não estava tendo tempo de fazer. Então, cara, eu lamento, porque se a gente ligar a Globo hoje, as notícias, vai estar todo mundo falando da crise. Não tem ninguém falando dessas coisas. É verdade. Entendeu? Porque essas coisas não vêm de notícia, cara. Isso daqui alguém... Ah, é fácil, é moleza que o Jardim está falando? Claro que não. Não, mas, cara, claro se você sentar no sofá e ficar trocando o canal da televisão e não colocar essas coisas em prática, não vai dar certo. Então, saia do sofá, hora de trabalhar. Nesse momento, você vai estar moldando o seu caráter, você vai estar desenvolvendo novas habilidades e tudo mais. Certo? Se alguém tiver perguntas, pessoal, eu quero abordar um outro ponto de vista. Se alguém, por um acaso, tiver perguntas, eu vi que o pessoal já fez comentário, a gente está tentando interagir aqui. Ó. Alguém escreveu show, Lu, eu não vou saber, Lu, eu não sei aqui, verdade, alguém concordou Ela falou verdade. Tem uma das parábolas que fala dos talentos, né? Que Exato. Deus deu o talento. Bem lembrado. Ou você desenvolve ele, ou você faz ele se multiplicar, ou você enterra, e aí quando você vai ter a mesma coisa, você não cresceu aquilo ali. Você lembrou de uma passagem extraordinária, porque o talento nesse momento, ele é muito claro, o talento era uma peça de ouro, né? Era uma coisa valiosíssima. Eu não vou saber a quantidade, quantos quilos de ouro, mas era algo muito valioso. Totalmente ligado a dinheiro. Quando a pessoa recebeu aquilo, o texto se desenvolve falando da cobrança, do investimento e tudo mais. Mas você falou um negócio extraordinário aqui, que que eu lembro dessa passagem do texto, que ele fala que o Senhor, ele dá para cada um, eram 3 servos, né, que ele chega e dá. Eram 3 servos, ele um dá deu de acordo com a um deu 2. Para um ele deu capacidade. 5, para um deu 2, ou para um deu 1. E o outro ele deu deu 1. de acordo com a sua capacidade. Capacidade. Exatamente. E o que a gente está falando aqui nesse momento, quando eu falo de você ler um livro, quando você fala de fazer um curso, cara, eu estou falando de você se capacitar. Porque Exatamente. se a gente está esperando algo grande, e aí até já entrando nesse que seja, enfim, nós que somos cristãos e entendemos o propósito de Deus, se a gente está esperando algo grande da nossa profissão, como é que você tem que se capacitar, cara? Você vai receber de acordo com o que você está capacitado para receber. Deus não vai dar além daquilo que você está capacitado para gerenciar. E aí, uma vez que a gente chegou nesse momento, que a gente pontuou, para quem acompanhou a gente lá desde o início, a criação de valores e competências agora vão levar a um possível futuro melhor. Excelente, Tássio Silveira. É isso, Tássio? Verdade, Tássio é verdade, Tássio. Nesse momento que a gente pontuou, diga. Só para a gente poder se inteirar, porque a live tem 1 hora e a gente está com 40 minutinhos, tá? Acho que 5 minutos eu vou concluir aqui e a gente vai ter oportunidade de perguntas. Uma vez que a gente foi nesse esquema, a gente conversou sobre trabalho, emprego e dinheiro de forma, vamos dizer, natural, né? A gente entendeu todo esse relacionamento dessas coisas, como é importante a gente se relacionar bem com essas coisas. Eu pergunto para você, meu querido, que está aqui ouvindo a gente, imagino que a grande maioria seja membro da nossa igreja ou amigo aqui que segue a gente no nosso perfil. E onde está Deus nessa história toda? Pô, Rodrigo, você falou legal da nossa capacitação, que não é hora... Pô, mas não tem um lance de... Não tem Deus na história? Você não vai tocar no assunto? Tem. Entendeu? Tem. E eu quero... O nosso objetivo da live é um bate-papo, né? A gente está fazendo isso aqui, mas eu não posso deixar de... Uma vez que a gente fala dos princípios naturais, eu não posso deixar de falar dos princípios sobrenaturais ou dos princípios espirituais. Que é verdade. É muito simples. Nós que estamos na igreja, eu que fui criado na igreja, a gente aprende 2 coisas muito simples.
que tá lá uma está lá no Salmo 24:1, que diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. E a outra coisa está lá em 1 Crônicas 29:11. Não é todo o versículo que eu vou comentar, vou só comentar um pedaço, que diz o seguinte, que tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. Então, peraí, cara, é hora de respirar, é hora da gente pensar no seguinte, cara, eu entendi toda a questão natural do trabalho, como que eu me relaciono, a diferença de uma coisa e outra. Como que eu tenho que, como um bom cristão, como que eu vou pensar essa questão de dinheiro, de trabalho, porque a gente falou que trabalho, emprego é a forma como o dinheiro chega até nós. Tem 3 possibilidades para a gente pensar isso na nossa vida. Fica tranquilo que eu estou tomando conta do relógio aqui, Felipe. Tem 3 possibilidades, só uma alternativa. Alguém colocou ali, sou membro da igreja, amém. Sou membro da igreja, amém. Uma primeira possibilidade é a pessoa pensar assim, cara, tudo que eu tenho é meu, todo o dinheiro que eu tenho é meu, não importa se é muito ou se é pouco. Fui eu que trabalhei, olha o trabalho, a palavra trabalhei. Fui eu que trabalhei, fui eu que me esforcei, fui eu que empurrei o carrinho, fui eu que produzi resultado, fui eu que produzi deslocamento, fui eu que acordei cedo, fui eu que me esforcei, tudo que eu tenho é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade já começa a ficar um pouco mais nobre, é a pessoa pensar assim, cara, tudo que eu tenho vem de Deus. Deus me abençoou, entendeu? Deus me deu capacidade, Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria e tudo que eu tenho vem de Deus. Então, por tanta gratidão e por tanto amor, eu, como um bom cristão, aprendo isso na igreja, tudo que eu tenho, 10% é de Deus, a gente contribui com o nosso dízimo e oferta, essas coisas todas, 10% dele, 90% é meu. Faço do jeito que eu quiser, me deixa, estou tranquilo, já cumpri a minha parte, já fui grato. Olha, dei até mais do que 10%, dei mais. Isso é uma segunda possibilidade. Agora, a terceira possibilidade, eu convido, alguém já cantou a pedra aqui, ó, que eu convido todos vocês a refletirem comigo, e que por isso eu li esses 2 versículos. A terceira e única alternativa é a gente pensar o seguinte, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Nós lemos aqui, ao Senhor pertence a terra, mesmo. Ao Senhor pertence todas as coisas, tudo que existe no céu e na terra é do Senhor. Se eu tenho isso como padrão de vida, se eu quero entender o meu princípio natural do trabalho e emprego, que a gente já comentou bastante aqui, e eu entendo esse princípio sobrenatural, nesse momento eu respondo o que eu coloquei como tema da live, de por que nós não podemos odiar o nosso emprego, ou o nosso trabalho. Porque nesse momento eu estou dizendo que aquilo que eu tenho, eu estou refletindo que não é meu, foi Deus, é de Deus e Ele me deu como administrador, como mordomo aqui, que alguém usou. Nesse momento que eu digo que eu odeio o meu trabalho, que meu trabalho é uma desgraça, eu estou dizendo que aquilo que é de Deus e que Ele confiou a mim é uma desgraça. Eu estou amaldiçoando algo que Deus me deu. Mas aí, calma, Felipe, calma, porque aí você vai dizer assim, pô, mas isso é muito romântico, né? Isso é muito romântico, Jardim. É bacana você abrir o versículo, entender e falar essas coisas. Você não conhece meu chefe. Você não conhece meu chefe. Você não conhece a minha empresa, você não conhece o meu trabalho. Querido, realmente não conheço o seu chefe, não conheço o seu trabalho. O que eu conheço são os princípios. Se algo nesse sentido está acontecendo, e se você quer chegar a algo maior e você não está conseguindo, é que em algum momento a gente está se perdendo. Ou a gente não está cumprindo o princípio básico do trabalho, né? Que a gente tanto falou aqui, que trabalho não é bater ponto, que trabalho é você produzir o deslocamento. Ou você não está entendendo essas coisas, ou você não está entendendo, ou você está amaldiçoando aquilo que está na sua mão. Porque, eventualmente, esse trabalho ou esse emprego pode ser cansativo, estressante, mas nesse momento você não tem que amaldiçoar isso que está acontecendo. Você tem que entender o que e por que você está ali, entender que aquilo Deus permitiu e Deus te colocou naquela situação, e vou além, hein? Deus pode ter colocado naquela situação, daquele trabalho ou emprego difícil, ou até na situação da falta de trabalho ou da falta de emprego. Sim. Nesse momento é o momento que a gente precisa entender por que a gente está passando e como que a gente se desenvolve e como que a gente segue em frente. Então, se tudo é dele, nós trabalhamos, nós somos administradores e nós trabalhamos para ele.
Então, esse bate-papo aqui de trabalho e de emprego, Felipe, ele é muito importante. De novo, repetindo, se você entender esses dois princípios, tá? O nosso papel, alguém escreveu aqui, ó, Pri Fausto, eu amo meu trabalho. Eu também, eu amo meu Amém. emprego Amém. e amo meu trabalho. Meu Embora que o meu trabalho, emprego isso também é aí. cansativo, viu? Às vezes eu me estresso, às vezes cansa, mas eu amo, porque eu sei que quando eu olho para 20 anos atrás e eu vejo os 20 anos que eu percorri no meu trabalho, como eu amadureci, como eu cresci, como eu fui moldado e etc, essas coisas todas. Então, nosso papel como cristão é entender os princípios. Sejam os princípios naturais, sejam os princípios sobrenaturais. Nosso papel é entender e cumprir. O papel de Deus é cumprir a promessa. Sim. E muitas das vezes eu vejo, e aí de novo a gente não quer pregar, a gente está batendo um papo aqui, como a gente vê pessoas cobrando de Deus as promessas sem cobrar os princípios. Então, o meu recado, sempre quando chego na minha sala, não sei o que ela falou antes ali. Minha sogra me ensinou a sempre dizer assim, eu amo meu trabalho. Momentos ruins servem para evoluir e Sim, quando ela chega na solidificar, sala de então, aula, apenas ela fala, eu agradeça. amo meu Legal, a trabalho. galera está acompanhando aí, ó, tá É, entendendo o que a gente está falando. é isso Bacana. mesmo. Então, nesse momento, cara, eu vou repetir isso também em todas as vezes. Tem duas coisas que eu vou repetir em todas as lives que me chamarem aqui. Uma é sai do sofá, entendeu? Sai do sofá, desliga o Netflix, trabalhe, cara, mesmo que seja trabalho gratuito, voluntário ou com dinheiro ou sem dinheiro envolvido. Segundo lugar, essa eu vou falar no início e no fim, daqui para frente. Nosso papel é cumprir os princípios. O papel de Deus é as promessas. Se a gente está buscando Sim, as promessas e as promessas não estão acontecendo, a gente precisa revisar os princípios. Ah, mas com é rápido, é certeza. demorado. Não. E aí conversa com quem escreveu aí os princípios. Nosso papel, meu e seu, aqui nesse bate-papo, é fazer as pessoas refletirem sobre isso. E não quer dizer, e eu quero terminar, e a gente vai abrir para as perguntas, eu quero concluir esse raciocínio dizendo, não quer dizer que o fato de você estar numa situação, como eu falei anteriormente, difícil, estressante, cansativo, etc., não quer dizer que você vai colocar essa situação de que isso vai ser eterno e definitivo na sua vida, que eu nasci para sofrer. E não, cara, você pode se capacitar. Você lembrou extraordinariamente bem da passagem Com certeza. dos talentos. Dos Você vai talentos lá se do Senhor. capacitar, você vai se desenvolver, você vai trabalhar para superar isso, cumprindo os princípios. E na hora certa, Deus vai cumprir as promessas na nossa vida. Entendeu? Então, isso era um bate-papo, isso era um pouco da ideia do que eu queria trazer. Eu vi que o pessoal aqui escreveu verdade. Vasco Olha, eu Luiz acho que escreveu. Eu algo gosto muito que... daquilo que faço e que produzo. É verdade, eu sou Amém, prova amém, que disso. bom. Diga. Tem coisas que... Uma coisa da nossa live, que eu acho que a live anterior à nossa completa, foi com a nossa irmã Egídia, lá da igreja. Sensacional. Nossa, eu adorei a live dela, Olha, cara. Foi sensacional. eu passei por momentos em uma outra empresa em que eu trabalhei, que eu não acreditava mais no projeto, mas eu gostaria de continuar trabalhando na questão de investimento e tudo mais. Eu não reclamei do meu trabalho. Eu ajoelhei meu joelho no chão, do lado da minha cama, e orei e pedi. Legal. Pô, Deus, me ajuda, eu quero continuar trabalhando, eu gosto do que eu faço, mas eu não quero continuar nessa empresa. Me ajuda, eu quero fazer em algum outro lugar. Mas me diz para onde eu tenho que ir. Se for para eu ficar, eu vou ficar. Mas eu só vou para onde o senhor achar que eu tenho que ir. Então, assim, às vezes, nesse momento, às vezes ao invés de a gente reclamar ali do nosso trabalho e tudo mais, vamos muito orar. difícil, né? A nossa Vamos natureza orar. é reclamar. Assim, eu tô aqui falando com essa empolgação, mas eu já fiz isso muitas das vezes, e às vezes faço, entendeu? E eu me pego tentando me corrigir. Não é fácil, mas, cara, a minha ação, eventualmente, ela pode errar. Eu posso ser conduzido, cara, mas a minha cabeça, e eu acho que a gente conduziu esse bate-papo aqui de forma muito clara. Eventualmente eu posso errar, não estou livre de errar, mas a minha cabeça não pode, mas eu preciso aprender. Preciso aprender de que nós entendemos a diferença de trabalho e emprego, como você explicou desde o início, e nós entendemos o porquê que a gente não pode odiar ou detestar o nosso trabalho, e por que a gente tem que ter uma relação positiva com isso. Então, acho que a gente conseguiu aqui trazer um bate-papo muito legal. Vi que o pessoal participou.
muita participação, a gente Olha, conseguiu ler aqui gostaria de algumas uma coisas. live com a pastora Cláudia. Que Vamos bom. convidar. Ó, pastor Jason, não sei se ele ainda está aqui nos escutando, quero uma live com a pastora Cláudia. Pastora Cláudia sendo requisitada. Alguém falou, a live está sendo uma bênção, quero mais trabalho porque dele virão os frutos. É isso aí, É isso Rodrigão, aí, isso é Rodrigo verdade. Silva, Isso aí. grande Rodrigo, brother, baterista da igreja. É isso aí. Pessoal, perguntas, nós temos 10 minutos ainda. A gente está É aqui verdade. para esclarecer agora dúvidas de vocês. Liz Lara Álvares escreveu muito boa live. A Lule, eu não sei, Jason, está sendo muito top. Obrigado, pastor, obrigado por estar com a gente até aqui. Obrigado, pastor. Tem aí, Amém. pastora Cláudia sendo requisitada, entendeu? Então, perguntas, vamos lá, perguntas. Perguntas, Felipe. Bom, eu ia fazer o que você acha, quais são as habilidades fundamentais para esse sucesso aí no mercado de trabalho. Mas você até falou um pouco já, né? Que é justamente essa questão da gente poder se capacitar e tudo mais. Aproveitar esse tempo. Para quem não tinha tempo para estudar, agora tá tendo tempo, né? Tá tendo tempo. Essa pergunta, Felipe, eu vou dar mais uma conotação que a gente não deu aqui, já que a gente tem tempo. Especificamente sobre habilidades para o mercado de trabalho, eu que estou aqui, vivo numa empresa multinacional, a gente vive cenários uma empresa grande, a gente vive numa realidade, você também trabalha numa grande empresa e você vive algumas coisas que você percebe o seguinte, três habilidades são importantes nesse momento, eu vou falar as três, depois eu explico. Sim. Sucesso na sua vida profissional, você vai precisar de capacitação técnica, saber ter relacionamento pessoal e ter equilíbrio emocional. São três coisas diferentes, tá? Mas que eu posso falar para você que ao longo desses 20 anos trabalhando aí no mercado e estando aonde eu atuo, enfim, a maior parte do meu tempo que trabalhando numa empresa multinacional, eu posso dizer uma coisa para você. Tecnicamente, olha lá, hein, pessoal, calma, não vai embora da live ainda não. Tecnicamente, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu, na boa, sou muito bom. Não sou o melhor. Olha, confesso, existem pessoas melhores do que eu naquilo que eu faço. Mas eu sou bom. Eu sou bom naquilo. Depois de 20 e poucos anos fazendo bem feito e aprendendo, eu sou bom. Mas não adianta você ser um profissional altamente capacitado se você não souber se relacionar com pessoas, trabalhar em grupo. Sim. Tá? Porque no dia a dia você precisa se relacionar com pessoas. Ninguém faz nada sozinho. O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não opera o paciente sozinho. A enfermeira está lá fazendo o trabalho dela, a pessoa que cuida da limpeza da sala. E isso é um trabalho em equipe. O sucesso da cirurgia Sim, com certeza. é o trabalho de todos. Tem uma responsabilidade do médico, mas tem um trabalho em equipe. E a terceira ponto é a questão de equilíbrio emocional, que hoje tanto tem sido falado. Emocional, e eu diria emocional e espiritual. Acho que os dois aqui vão estar muito ligados, mas vamos ficar aqui no ambiente natural. Não vamos entrar no ambiente, no sobrenatural ou no espiritual. O equilíbrio emocional fala disso, fala de no dia a dia você saber lidar com as suas emoções. Você não agir por impulso. Naquele momento que você tem que falar a coisa certa, você fala. No momento que tem que ficar calado, você tem que ficar calado. No momento que tem que explodir, você tem que explodir. No momento de não explodir. E aí o que a gente vê as pessoas falando no dia a dia? Eu sou assim mesmo. Quem quiser que não é. Entendeu? E aí eu vejo exemplos, mais um minuto aí você vai comentar. Eu vejo exemplos de diversas situações na minha empresa ou em outras empresas que situações difíceis aconteceram, momentos difíceis aconteceram, quem foi desligado não foi o mais incompetente, não foi. Na maioria das vezes era a pessoa que era. Não necessariamente quem ficou não era o mais competente, mas era o cara bom, que tinha uma boa relação, trabalho em equipe, era uma pessoa que tinha uma ótima equilíbrio emocional, uma pessoa ponderada e etc. Então, eu acho que essas três coisas no dia a dia a gente vê que é muito importante para ter o sucesso aí. E, obviamente, equilíbrio espiritual. Aí, como diz o nosso querido pastor Jason, é outra prateleira, é prateleira de cima. Uma pessoa que tem capacidade técnica, sabe se relacionar com pessoas, tem equilíbrio emocional e tem Deus no coração acima de tudo, cara,
Receita do sucesso garantida. Com certeza, com certeza. O Vasco Entender até no que faz perguntou, e saber delegar serviços. É isso aí, isso conta muito, o pessoal escreveu. isso aí, o Vasco até perguntou como uma pessoa pode encontrar alternativas de trabalho. Primeiro, Temos essa é exatamente boa. 4 minutos, tá? Temos quatro Alternativas de minutos, trabalho. exatamente. Você precisa descobrir suas habilidades, além da sua atividade profissional no seu dia a dia. Você, Felipe, por exemplo, é consultor de investimento, mas você Isso, sabe dar aula? Você pode dar aula, você tem alguma outra habilidade? Você fala inglês? Você pode, cara, dar aula de inglês para iniciante. Eu toco contrabaixo, posso dar aula de contrabaixo para alguém. Eu sei fazer bolo, eu sei dirigir. Então você precisa conhecer todas as suas habilidades. Você pode ser, eu sou engenheiro e trabalho na área de vendas e marketing. Esse é meu, cara, esse é meu know-how. Mas, além disso, eu tenho diversas outras habilidades. Juntar essas minhas habilidades com as necessidades que existem. Então, por exemplo, eu falei da aula de inglês. Se você sabe falar inglês e tem um monte de gente tentando aprender ou começar a falar inglês, você juntou a sua habilidade com o problema. Fontes alternativas e não necessariamente vai se tornar a sua fonte principal. Mas num sim, momento extraordinário, um conjunto de habilidades que você tem conectada a pessoas que têm problemas naquela área geram fontes alternativas aí de receita. Aí teria vários outros exemplos para a gente colocar. A gente tem aqui 4 minutos e mais um pouquinho. Isso isso. conta muito, sem dúvida. Alguém colocou entender, eu acho que ele tinha digitado de outra forma. Teremos que nos reinventar. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que se reinventar, mas é reinventar de forma, isso aí, tem que reinventar de forma consciente, né? A gente tem que entender um pouquinho, porque, de novo, o que eu falei, a mídia está falando da doença. E daqui a 3, 4 semanas ou um mês, ela vai parar de falar da doença, sabe o que ela vai falar? Da economia. Da E economia. a gente vai ficar o dia inteiro ouvindo isso, cara. Se a Vai, gente não sentar vai. aqui, eu e você, o pastor Domingo, e as pessoas falando de como a gente pode reagir e encarar esse momento, velho, a gente vai ficar escutando aí a Globo News, os fake news aí da vida, essas coisas, e nada vai dar certo. É verdade. Bom, eu Vale a pena cada um fazer uma lista do que sabe fazer bem. sabe Ó, fazer bem, com eu certeza. sei tocar contrabaixo, eu sei falar um pouco de inglês, não sou professor, mas falo um pouco de inglês, porque eu trabalho numa empresa americana. Eu sei dirigir e... Tá bom. Felipe, o que você sabe fazer, por exemplo? Conta aí, eu dei tempo para você pensar aí. É verdade, é verdade. Bom, adoro falar dessa questão de investimento. Gosto de Legal. explicar sobre essa área, então poderia dar uma aula ou outra ali para alguém muito bem iniciante na questão, para poder ali vir bem no beabá ali para poder ensinar alguma coisa. Eu também sei dirigir. Legal. E se fosse até o Legal. caso, como minha mãe sempre teve muita mania de limpeza, cara, eu sei fazer uma Só faxina é aqui, isso ó. aí, mandou bem. Então, Mandou bem, é até isso se aí. for Não pode ter necessário, a vergonha. gente A gente faz, falou pô. isso na primeira live, não pode ter vergonha. Cara, eu sei Não, claro que fazer. não. É isso aí, é isso aí. Grande, grande. Mandou, é isso aí, Felipe. Rodrigo, você deu um exemplo do professor de inglês. Eu não sei se ela fala inglês ou se ela está colocando aqui o conhecimento dela, mas deve ser. Então, é isso aí. Felipe, eu queria agradecer à igreja por essa oportunidade. Eu tive Agradeço aqui na também pelo quinta, seu você tempo no aí, pela sua sábado. disposição. Obrigado aí, foi uma honra estar aqui com você, com o pastor Jason, e estou disponível e à disposição para quantas vezes precisar. Tem uma lista enorme de temas, imagino que você deve ter também. Acho que a gente Sim, pode ter esse bate-papo aqui em outros momentos, vai ser um prazer enorme. com certeza, com certeza. Para mim também será sempre um prazer e poder aí ajudar os nossos irmãos de alguma forma, sabe? Mesmo que seja apenas com informação, mas eu acho que já é de grande valia. Informação hoje está sendo muito útil, e boa informação, então, tá em falta. Que bom que a gente É conseguiu aqui verdade. durante uma hora trazer boa informação para as pessoas que estão aqui. Espero que a gente tenha abençoado. Eu acho que nós trabalhamos e atingimos o nosso Sim, objetivo. com certeza, em nome de Jesus. É Muito legal. obrigado, Pessoal, grande Rodrigão. abraço, Um super abraço, beijo para fica com vocês. Deus. Até quando a gente puder estar junto para se abraçar aí de novo, né? É verdade, é verdade. Um abraço, Super beijo, pessoal. obrigado, Tchau, pastor tchau. Jason, obrigado a todo mundo que participou. Valeu, tchau, tchau.